Oi, vamos dar continuidade ao estudo da crucificação de Cristo, onde eu deixei aqui algumas anotações. Eu vou dividir o estudo em tópicos. Eu queria falar nesse primeiro vídeo sobre a questão da condenação, para a gente entender, né? Desde Adão, desde que Deus deixa ali no Éden, né, a ordenança que ele poderia lá usufruir do jardim, cuidar do jardim, ter a sua esposa ali, e aquela vida toda perfeita. Podia comer qualquer coisa, menos experimentar da tal da árvore do bem e do mal. Mas a árvore da vida, ele tendo acesso a ela, ele teria vida eterna. Era a única forma dele perder a vida eterna, era experimentando, desobedecendo, indo experimentar o fruto da árvore do bem e do mal. Né? Para além dessa árvore ser literal ou não, como para a gente o que mais importa é a lição que a gente tem que tirar do livro, né? Seja ele mitológico ou literal, o que nos importa como cristãos é a lição. E o que a gente tira dessa lição mais importante não é o estado exterior do Éden, é o estado interior de Adão. Ou seja, não é se tinha uma árvore ali plantada, era que dentro do coração do homem ele questionou. Óbvio que foi um processo, né? A serpente, que até ali no livro, ao que tudo indica, ela ainda não rastejava, Deus ainda não tinha limitado a serpente a ser rastejante, né? A se alimentar do pó ali, como está em Gênesis. Mas, ao que tudo indica, a serpente era astuta e, pelo jeito, ela falava. Né? O Éden era não é nada daquilo que a gente já viu nessa terra. Então, o que nos leva a crer, como diz, até que nem os animais se entredevoravam, né? Nem os leões comiam outros bichos, e, enfim, era todo mundo vegetariano. Era um lugar de glória muito poderosa, né? De perfeição e de paz, e até a natureza vivia a plenitude ali da glória de Deus, da perfeição de Deus. Mas o homem era a coroa da criação e a ele cumpria cuidar do jardim e ser aquela pessoa responsável também por ter a intimidade, a vida com Deus. Imagina, né, o homem poder todos os dias chegar no jardim e falar com Deus como ele falava na manhã e na tarde. Gente, né? E o mais triste da queda, o mais triste do ato de desobediência de Adão era que no seu interior ele não estava preocupado em perder essa intimidade. No interior do homem havia ali um espaço, uma brecha para dúvida e para perder todo aquele status de perfeição. A gente sabe que a serpente vai lá, tenta Eva, que estava aparentemente sozinha, em algum momento ali em que Adão foi fazer alguma coisa, enfim, estava ausente. Pelo menos a serpente vai lá falar com a mulher e fala: olha, vai lá, experimenta, você pode ficar igual a Deus. E ela experimenta e ela dá pro homem, e ele simplesmente a obedece e experimenta também o fruto, e ali vem a queda, ali vem a condenação. Era a única coisa que eles não deveriam fazer, e foi exatamente essa coisa que fizeram. Por que essa condenação ela nos alcança? Porque provavelmente alguma coisa na estrutura até genética de Adão e da própria terra e tudo que movia esse mundo, ou pelo menos ali a região onde estava Adão, que era uma região de perfeição,
ela entra num estágio de desordem. Até mesmo por agora poder ser bem e mal. E agora ela é limitada ao tempo e espaço. O que a gente herda nisso? O que já de cara essa atitude de transgressão, né? Aqui eu vou até ler, é em Romanos, acredito que o capítulo ou 3 ou 5, vamos ver aqui. Eu tinha deixado tudo anotado, mas eu quando preciso não encontro. Romanos 5. Por um homem veio o pecado e a morte, mas por um homem também a graça. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, a partir do versículo 11. Pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E o 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. O que a gente já lê aqui no livro de Romanos? Através de Adão, toda a raça humana fica escravizada do pecado. Porque ele morre espiritualmente, naquele momento morre aquele acesso direto que ele tinha a Deus, morre sua consciência perfeita, morre aquela consciência do homem que era totalmente predisposta às coisas de Deus, habituada com as coisas de Deus, habituada com a perfeição, para agora ter uma natureza capaz de experimentar o bem e o mal. É como se numa gradação, digamos assim, de sintonia, não há mais como o homem ter a mesma constituição divina, capaz de estar entre Deus, capaz de estar entre os perfeitos, para agora ter algo que possa suportar a imperfeição. É um mistério, né? Essa transformação do homem, ela não fica totalmente explícita na Bíblia, escrita, mas a gente entende que alguma coisa aconteceu na natureza humana que automaticamente ali desconectada, né, desligada do seu acesso a Deus direto, ao vê-lo face a face como ele via no jardim. Agora ele separado de Deus, ele já nasce separado de Deus, herdeiro que geneticamente de tudo que Adão é. Os filhos de Adão, os netos, os bisnetos e toda a terra agora vão experimentar, já nascer destituídos de Deus. A natureza também de todos eles limitada à morte, para aquela geração poder experimentar o bem e o mal, né? Como se fosse, assim como a gente herda, né, cromossomos X, cromossomos Y dos nossos antepassados, do pai e da mãe, né, que tem ali todas as características genéticas, que vem os fenótipos, que vem a cor do cabelo, a cor dos olhos, o sexo, né, que estipula aquilo que nós somos geneticamente. Assim também, a partir de Adão, tanto a genética física quanto a genética espiritual
ela fica na terra até Cristo, até a cruz e até a ressurreição. Mas por que também a condenação ela vai precisar agora de um advogado capacitado a libertar? A condenação, ela prende o homem a um status de separação. E como eu vou tentar trazer lá do Antigo Testamento aquilo que a gente precisa para entender? Eu vou lembrar de alguns trechos também, né, que o apóstolo Paulo ele vai explicar que o Antigo Testamento ele era sombra de coisas futuras. Né, em algumas passagens, em alguns trechos, o apóstolo Paulo ele vai falar, vamos lá, principalmente no livro de Hebreus, mas ele fala em Colossenses 2, ele fala em 1 Coríntios, eu anotei isso, em 1 Coríntios 10, ele vai falar também sobre as coisas que aconteciam no Antigo Testamento serem uma figura das coisas que viriam. E também em Gálatas. Eu vou ler primeiro Gálatas, por quê? Porque Gálatas ele não é o trecho principal que eu quero ler, mas ele fala uma parte aqui em Gálatas, capítulo 4. Ele vai falar assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então é como se Paulo já estivesse falando assim, olha, a lei, a revelação lá do Antigo Testamento, tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas escreveram, tudo que estava ali escrito, né, sobretudo quando ele fala lei, ele está se referindo à Torá, que era a lei, que era a instrução que foi dada no Sinai ali para os hebreus, né, quando eles saem do Egito, e eles vão receber a Torá, que eles chamam Torá, né, os judeus, que nós chamamos Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles recebem aquelas instruções de Deus, né, e aí toda vez que a gente lê a lei, a gente sabe que a lei é o quê? Aquilo que foi deixado por Moisés está lá nos 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali está desde a criação até a chegada, até o vislumbre da terra prometida. Ali está toda a passagem desde que o homem foi criado até ali a chegada dos hebreus em Canaã, que Deus estava dando para eles. E em todo esse processo, ali muitas instruções foram dadas aos homens, revelações de Deus. E Paulo fala, olha, mas todas essas revelações, elas estão dadas aqui para meninos. É como se fosse a raça humana, a história da humanidade, ainda assim para bebês. É uma revelação progressiva. Primeiro Paulo vai falar, Deus ele vai revelar naquela progressão como se ele tivesse assim, não, eles ainda não têm condição de entender as coisas futuras. Né? Eles estão aqui desligados, eles estão no mundo que agora eles nascem espiritualmente em trevas, eles não têm discernimento espiritual, eles não têm vivência espiritual para que eu fale a eles revelações profundas, ensinamentos profundos, eles não têm condições de entender. Então, eu gosto dessa passagem exatamente por isso, que aquilo dali era para preparar o ser humano para a plenitude dos tempos. Para o quê? Para um tempo onde fosse possível
que Cristo viesse e que entendêssemos o propósito de Jesus. Então é uma parte muito importante da história dos judeus e dos cristãos, que acaba envolvendo os cristãos também, essa entrega da Torá aos homens, né? Esse início de revelações. E a gente precisa das revelações do Antigo Testamento para entender a cruz. Sobretudo no que diz respeito à necessidade da morte, por que Deus ele colocaria, né, a morte como a redenção. São mistérios difíceis da gente aceitar, compreender. Eu vou trazer também mais umas passagens onde Paulo ele vai falar sobre a questão da alegoria, né? Sobre o Antigo Testamento ser um anúncio, como se fosse um desenho em quadrinhos ali para criancinhas, para que um dia elas estejam aprendendo um beabá e depois aprendendo a ler e escrever, e progressivamente, como quando a gente entra ali na escola e que vai, pouco a pouco, a cada série, a gente vai aprendendo um pouco mais. E aí, em Hebreus, em Hebreus 10, ele vai falar assim, olha, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. E ele vai falar aqui em Hebreus algumas vezes sobre sombra dos bens futuros, sombra das coisas futuras. Era sombra, ou seja, não era aquilo que estava por vir. Era o anúncio, era a forma, como você vê a sombra de uma pessoa, você vê a forma da pessoa, mas não é ela ali na sombra. Então o Antigo Testamento, são rudimentos, é Deus tentando desenhar para a humanidade aquilo que seria Jesus Cristo. Eu acho importante a gente entrar nisso para a gente conseguir fazer a correlação entre o Antigo Testamento e o Novo. Né? O Novo Testamento, por mais que ele pareça totalmente desprendido do Antigo, não, ele é o Antigo explicado. Mas ele vai falar todas as leis que estão no Novo Testamento estavam no Antigo Testamento, inclusive até as que Jesus fala, né? Todas as passagens que Jesus usa, ele está sempre se referindo ao Antigo Testamento. Né? No momento em que Jesus está ali também sendo tentado no deserto e respondendo o diabo, né, que está ali tentando tirar ele do propósito dele, ele vai usar palavras de Deuteronômio para poder se defender das armas, das artimanhas ali, das acusações e das astúcias do diabo para tentar tirar ele do propósito que ele precisava ali no deserto, ficar aqueles 40 dias ali sendo preparado para a obra que ainda haveria de fazer. Então, ditas essas coisas, e eu vou dizer para vocês onde vocês podem encontrar detalhadamente. Eu não vou ler todos porque são muito parecidos, mas está em Hebreus 8:5, Hebreus 9:24, Hebreus 10:1, que eu acabei de ler, em 1 Coríntios 10:16, em Colossenses 2:16. São lugares onde Paulo ele vai dizer várias vezes, olha, tudo que foi feito, tudo que a gente lê lá na Torá, tudo que a gente lê na lei, que significa instrução, não é lei no sentido de autoritarismo, de estarmos obrigados, mas de sermos instruídos por Deus a algo que vai nos beneficiar, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Né? Os desejos para nós são sempre de paz e não de mal. Então, muitas vezes no livro de Hebreus, ele vai falar sobre esses sacrifícios, né, de bodes, de animais. Eles prefiguravam o sacrifício que viria a ser de Jesus.
E Jesus, né, pagando a nossa condenação ali, né, sendo colocado no lugar do condenado, né, o lugar dos amaldiçoados, morrendo no lugar do pecador, ou seja, sendo feito o sacrifício por nós, né, lembrando que Jesus ele morreu exatamente na hora, ali às 3 horas da tarde da sexta-feira, que era o sexto dia do mês judaico, onde era praticada a Páscoa, e o dia seguinte seria o sábado de Páscoa, não o sábado da semana, o sábado da Páscoa. E ali na hora em que normalmente no templo eles deveriam, nesse dia, sacrificar o cordeiro, né, lembrando a Páscoa, naquele mesmo dia de Páscoa, né, de preparação da Páscoa, Jesus ele é oferecido no lugar para Deus, sendo o último e necessário sacrifício, né? Ou seja, por que matavam aqueles animais? Por que haviam aquelas formas de perdoar os pecados das pessoas derramando sangue? Porque o pecado nos separa de Deus, e Deus ele aceitava ali um sangue inocente no lugar do nosso. Ainda mais para as pessoas que gostam de animais, como eu, que amo animal, é muito difícil entender por que havia necessidade de matar um animalzinho para que o pecado fosse pago. Mas uma vez assistindo a aula do rabino, do judeu messiânico, Matheus Andona, né, que eu costumo assistir frequentemente para ampliar a capacidade de discernimento das escrituras. Eu acho muito interessante estudar com pessoas que leem em hebraico, que falam hebraico e que são cristãs também. E ele explicou que o animalzinho, né, ele era um animal ali criado com a pessoa que ia oferecer, né, era como se fosse o seu cachorro, né, quem tem bicho de estimação, como se fosse ali o papagaio seu de estimação. Era um animal que você tinha carinho. Então, qual era o que a Torá ela queria fazer? Ela queria que você não pecasse pensando, poxa, eu vou ter que sacrificar se eu pecar. A única forma vai ser, ou eu morro, porque eu mereço morrer. Mas Deus aceita o sacrifício de um animal inocente no meu lugar, porque aquilo causava no ser humano muita tristeza, ter que dar o seu animalzinho. E o sacerdote, na hora de oferecer o sacrifício, ele não podia matar de uma forma muito cruel. Ele tinha que fazer um cortezinho ali na veia, deixar o sangue descer. Parece que o animal ele ia perdendo a força, ia ficando sonolento, até que ele era, né, ali depois oferecido depois de morto, que iam fazer os sacrifícios. Ou seja, era um ato que já causava no homem uma extrema reflexão, a morte. Mesmo sendo do animal, morrendo no nosso lugar, coitado, inocente, sem merecer, como Jesus também era inocente e não merecia, ele estava ali morrendo no nosso lugar, pagando o nosso erro, mas a reflexão deveria ser nossa, porque Deus ele não se agradava daquilo, né? A palavra diz que ele não se agrada de sacrifício, ele se agrada de arrependimento, ele se agrada que você não peque para que você não tenha que sacrificar. Mas ali isso já prenuncia uma parte do estudo que nós estamos estudando, que vai falar do que Jesus morreu para pagar o nosso pecado, o sangue dele pagou a nossa pena, a nossa condenação, porque ele morreu inocente no nosso lugar, nós que merecíamos morrer pelas nossas transgressões. Nós somos indignos da vida por causa das nossas transgressões, porque elas causam sofrimento para nós, sofrimento para os outros, né? E Jesus ele vai pagar esse preço na cruz, derramando o seu sangue, matando a carne, porque era isso que simbolizava mais do que tudo a crucificação. A morte da carne, a morte do eu, a morte do pecado, a morte da escravidão
daqueles nossos vícios, da mentira. Então, aquele sacrifício diário que era feito no templo, que acontecia lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, que foi dado para Moisés, que era praticado, né? Abraão fez sacrifícios, já ali a Eva, quando tem os filhos, o Abel, ele vai e sacrifica para Deus também, e Deus se agrada do sacrifício dele, né? Essa coisa incompreensível, ainda mais para nós que não vivemos esse tempo de ver, de ter que oferecer nada para Deus, porque Cristo já foi oferecido por nossos pecados. Para a gente é muito difícil entender a necessidade, mas era exatamente para que houvesse reflexão e que aquilo lembrasse que deveria haver arrependimento. A cruz de Cristo, ela vai falar, né, quando ele fala, olha, cada um carrega a sua cruz e siga-me. Cada um pega a sua vontade e deixa morrer ali naquela cruz. Né? Cada um pega a si mesmo e se mata. Né? Paulo falou, olha, eu estou crucificado com Cristo. Crucificar, morrer, não a nossa carne física, mas aquela parte mais importante da gente, que é a eterna, verdadeira, que é o Espírito, que vai ter que nos dar uma consciência de quê? De que a nossa vontade carnal, a vontade da carne, ela não tem que ser praticada. E quando Jesus ele morre, como o ser humano, né, a lei, ela veio falar o quê? Para o ser humano aquilo que era transgressão, porque sozinho ele não sabia o que era transgredir, por que era pecado determinadas práticas, né? E haviam 613 mandamentos no Antigo Testamento, que o homem não conseguia seguir aqueles 613 mandamentos. Até porque o homem ele só foi receber o Espírito de Deus depois da morte de Jesus. Então ele não tinha condição e nem entendia por que ele tinha que fazer aquela vida separada para Deus. Isso a gente entende hoje porque nós temos o Espírito de Deus, né? Como Paulo falou, olha, chegou a plenitude, veio Jesus e veio o Espírito, e a igreja ela tem um esclarecimento que muitos profetas não tiveram e muitos homens de Deus no passado não tiveram, né? Porque a igreja ela entende mistérios e revelações que antes de Jesus não era possível ser compreendido, né? Paulo mesmo ele vem aqui revelar coisas que até judeus messiânicos, ali, judeus que estavam aceitando a Cristo, igrejas, estavam ali presas a rudimentos, a coisas da lei que eram importantes, muitas coisas são importantes, mas que elas em si não salvam mais. Elas não adiantam, porque não adianta você guardar, sei lá, eu acho até muito bonito guardar o sábado, mas não adianta você guardar o sábado, mas não ser transformado de dentro para fora num todo. Não adianta você fazer todas as festividades judaicas, mas elas não servirem de instrução para você, para a sua vida, e você não tirar delas todos os conceitos, né, todos aqueles que eram figuras do que deveria ser, modelo para as nossas vidas, modelo para a nossa vivência espiritual. Se você não coloca aquilo em prática, não adianta todos aqueles rituais. Os rituais eram só para ensinar, mas eles em si não eram o que nós deveríamos viver. Eles eram a sombra, eles eram figura, né? Os sacrifícios eram figura da vinda de Jesus Cristo, do Cordeiro que era inocente também e morreu no nosso lugar. Eu vou deixar esse pedacinho, né? Já semana que vem eu tento postar outro pedaço explicando, estou pedindo a Deus para que Ele me dê sabedoria para eu saber explicar, porque é um mistério, é uma coisa que eu mesma tive dificuldade no início da minha conversão, de entender, eu que amo animais, que por mim seria... Eu já tentei ser vegetariana algumas vezes, eu acabo saindo e volto, e saio e volto, por mim eu seria até vegana, porque eu tenho muito paixão pelos animais, e era para mim muito difícil entender essa figura no passado daquilo que seria a vinda de Jesus Cristo.
Eu vou depois, no próximo vídeo, tentar explicar a Páscoa, que eu acho muito importante, a Páscoa, e também o tabernáculo, porque são trechos do Antigo Testamento que Deus entregou também nessas revelações, e que elas também nos ensinam muito sobre a cruz, sobre o pecado, sobre a redenção, sobre a ressurreição também de Jesus Cristo e todo o propósito da sua vinda, que estavam ali sendo a nós revelados progressivamente. Muito obrigada. Se gostar, siga, curta, compartilhe. Eu vou tentar sempre, naquilo que Deus me direcionar, deixar de estudo, mas tudo que eu quero é que as pessoas sejam edificadas e que esse estudo venha fortalecer a nossa fé e que a gente sempre olhe para as coisas eternas. E, em primeiro lugar, esse estudo é para mim mesma, porque eu relembrando, eu me fortaleço e a gente conhece a verdade ela nos liberta, a verdade nos fortalece, ela que é a luz para o nosso caminho, né? E muito obrigada e até a próxima.